A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos dar continuidade à nossa lição 10, que o tema é O Senhor Jesus cura hoje. Nós estávamos falando no primeiro vídeo, e dando continuidade, falando sobre Isaías 53. Eu vou ler aqui o versículo 4 e o 5, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A gente precisa levantar agora uma questão importante, e vai levantar um debate se você analisar e pensar, você professor, sobre a questão. Se Jesus... Eu até coloquei aqui. Se Jesus, ele morreu e levou sobre si as nossas enfermidades, por que você e eu ainda estamos doentes? Algumas pessoas, crentes bons, crentes sinceros, temente a Deus, têm enfermidade se ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Por que isso? Será que ele levou de alguns e não levou a sua? Vale se pensar. E a gente vai falar sobre isso já. Mas deixa eu seguir aqui o que eu anotei e algumas perguntas que eu coloquei aqui. O escritor colocou aqui o Senhor Jesus cura hoje como sendo um ponto afirmativo. Eu já disse que eu coloquei uma interrogação. Então, assim, o Senhor Jesus cura hoje como antigamente? Foi o que eu perguntei aqui. E eu disse, não. Não, pastor. Então o senhor não acredita em manifestações de cura divina? Tanto acredito que estou participando de um trabalho falando sobre fé e estou mobilizando a minha fé não só a favor da minha vida, mas a favor de outras pessoas também. Então eu acredito piamente, sinceramente, que Deus tem poder e autoridade para isso. Então por que o senhor respondeu e colocou o Senhor Jesus cura hoje como antigamente? O senhor falou que não. Por quê? Há alguns problemas e algumas implicações que a gente precisa analisar ao decorrer. Eu botei por quê? Falei que não, aí agora tem que ter explicação. Por quê? Os tempos mudam e as ações da pessoa mudam. Os tempos mudam e as ações das pessoas mudam. Então o que você precisa ter em mente agora? Você provavelmente pensou, como eu também pensei, o seguinte: Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, vai dizer que o Senhor Jesus, ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então, se ele é o mesmo ontem, hoje, ontem e eternamente, sempre será o mesmo, por que os milagres, a quantidade de milagres que aconteceram na época dos apóstolos, não aconteceram, não acontece hoje com tanta veemência, com tanta profundidade? Aonde está o problema? Primeira coisa que eu quero responder é o seguinte: quando o texto lá em Hebreus fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está falando da sua essência. Está falando de Jesus do jeito que ele é. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Isso não quer dizer que Jesus não mudou no seu modo de agir, seu modo de ação. Por exemplo, só para que você me entenda e me compreenda, você olha para o Antigo Testamento, Deus fazia algumas coisas, na época de Moisés, na época de Abraão e de outros. Porém, foi passando o tempo, aqueles fatos serviram como ponto de contato e ponto de fé, mas já não eram mais realizados. Outro exemplo, Jesus falou assim para Tomé: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então a gente não está apoiado, você e eu, apoiado nos milagres para acreditar em Jesus. Nós acreditamos em Jesus pela fé. Então, como aconteceu com o povo de Israel, que eles falam assim: mas o que foi feito dos milagres e das maravilhas que foram feitos com nossos pais? Da mesma forma, a gente para e pensa e argumenta, questiona por que tantos milagres aconteceram na época dos apóstolos e outros períodos mais antigo, hoje não acontece. Será que o problema está em mim, está em você? Eu e você não estamos orando o suficiente? Pode ser. Porém,
os milagres, eles têm que ser dados e são conotados como exemplo. Só você ler o finalzinho do Evangelho de João, que você vai ver o seguinte: João vai dizer que os milagres que ele registrou, os sinais referente à pessoa de Jesus, foram colocados para que as pessoas cresçam. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê os milagres aqui, eles foram colocados para que a gente cresça que Jesus é o Filho de Deus, não para que a gente necessitasse vivenciar esses milagres no dia a dia em nossas vidas. E eu não estou aqui também dizendo que eles não aconteçam, porque Deus não tem a obrigação fatidicamente de operar hoje como operava no passado, mas nós temos exemplo que ele continua sendo o mesmo, que ele opera da mesma forma, que ele é o mesmo Deus e que a gente deve adorar ele do mesmo jeito. Vamos continuar. Se por suas pisaduras somos sarados, porque hoje temos enfermidade. Amado, a gente não vai terminar aqui neste vídeo, vamos para o terceiro, mas vale você prestar atenção e analisar. Se nas pisaduras dele somos sarados, por que o crente fica doente hoje? Por que o crente tem enfermidade hoje? Por que o crente, em algumas ocasiões, são mais afligidos com enfermidade, com maledicência, do que os ímpios, aquelas pessoas que estão no mundo? Se a Bíblia diz que sobre as suas pisaduras somos sarados. Será que o significado desse versículo é um significado que a gente pode aplicar e analisar no âmbito material, físico, ou ele é figurado? Esse significado tem um significado e uma conclusão no presente ou no futuro? Vale você continuar assistindo esses vídeos, que nós estaremos concluindo e terminando esta fala nesse sentido. Siga-nos, porque nós temos coisas de Deus para trazer para o seu coração. Que Deus lhe abençoe.